É muito bom nós mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor, adorando ao Senhor nesses 40 dias, né? Buscando cada vez mais a face do Senhor e nós se aproximando mais de Deus, porque Deus é bom todo tempo Deus é bom. Nós temos que estar sempre, cada vez mais, buscando a face do Senhor. E esses 40 dias são para nós refletirmos mais e se aproximar mais de Deus, porque a gente vê o mundo aí fora, é um caos. A gente que convive no mundo, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente vê as pessoas perecendo, a gente vê as pessoas fraquejando, sofrendo, as pessoas sendo pressionadas pelo inimigo. E essas oportunidades que nós estamos tendo de estar buscando ao Senhor nesses 40 dias, na casa do Senhor, isso é muito satisfatório, não só para mim, mas para todos nós que estamos aqui. Que bom seria se todos entendessem o propósito que Deus tem para cada um de nós, e se nós estivéssemos aqui fielmente, buscando cada vez mais, mas Deus sabe todas as coisas, amém? Acredito eu que Deus enviou as pessoas certas para estar aqui hoje, e Deus tem falado conosco nesses dias. Cada dia sobe um pregador aqui diferente, e eu acho maravilhoso, porque cada um tem uma unção diferente, e Deus fala da forma que Ele quer, e Ele usa quem Ele quer usar. Eu desde já estou falando para vocês que eu não sou um pregador, né? Eu sou aqui simplesmente um trabalhador da obra do Senhor, mas quando Deus quer falar, Ele usa, né? Ele usou até uma mula para falar com Balaão. Então Ele pode usar um servo do Senhor também nessa noite, amém? Então eu estou aqui com o coração aberto para me entregar completamente ao Senhor, e eu espero que vocês estejam com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para falar com vocês, amém? Glória a Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19. Vamos entrar numa história de um profeta com o nome de Elias, né? E eu sou muito apreciador de histórias. Quando eu vejo uma história, eu fico impactado. E tem umas histórias na Bíblia que a gente fica impactado, né? E esse profeta, ele operou grandes maravilhas naquele tempo, e eu admiro muito o profeta Elias, e eu acredito que nós vamos aprender muito hoje com o profeta Elias, amém? Todo mundo abriu? Glória a Deus. Vamos ler do capítulo 1, do verso de número 1. Está escrito assim: Ora, Acabe contou a Jezebel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas e a espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com tudo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Bezeba de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Disse: já tive o melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e come. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasa quente e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se
e come, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor, né? Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu me entrego completamente a Ti nessa noite, e te peço, ó Deus, que o Senhor fale, Senhor, com o Teu povo, assim como o Senhor falou comigo, Pai, eu lendo essa passagem, e te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar, Senhor, completamente, que não seja eu que venha falar, mas sim a voz do Teu Espírito para o Teu povo, Senhor. Eu me entrego, Senhor, completamente a Ti, Senhor, para ser instrumento da Tua palavra. E te peço, ó Deus, que cada coração que aqui está, Senhor, seja liberto para entender o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro a Ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Possam se assentar, por favor. Nós lemos a história do profeta com o nome de Elias, e a história não parece ser muito agradável. Logo de início, no capítulo 19, conta uma história de tristeza na vida de Elias. Mas se nós formos observar a história de Elias e buscar a história de Elias do início, voltando um pouco atrás, no capítulo 17, nós vamos ver um Elias profeta, um Elias valente, um Elias que acredita no Senhor, um Elias que não tem medo de nada, um Elias que entende quem é Deus na vida dele. E ele tem a força e a autoridade, que ele profetiza naquele tempo que não haverá chuva, segundo a sua palavra. E a seca se estende por 3 anos, diz a história. Nós voltamos um pouco, é porque eu estou sendo um pouco rápido, porque nós temos pouco tempo, como o pastor já falou, que nós temos que terminar num horário adequado, então eu também não vou alongar muito tempo, tá? Mas acontece que no capítulo 17, ele passa por essa situação, e ele ouve a voz do Senhor, e o Senhor fala para Elias: Elias, vai para o Jordão, afasta-te daquele povo, daquela nação naquela época, porque ele tinha profetizado a seca naquele tempo. E todos nós sabemos que é ruim viver na seca, viver sem água. Eu vim de uma terra que não tem água, então eu sei o que é sofrimento, tá? Por falta de água. Então Elias foi para a beira de um Jordão e ficou lá, na beira de um riacho. E a Bíblia fala que Deus ordenou aos couves, de manhã e de noite, para levar pão, alimento para Elias. 2 vezes por dia Elias era alimentado, porque Deus se agradava da forma que Elias se prostrava diante do Senhor. Então ele ficou naquele Jordão ali por uma temporada. Depois Deus voltou a falar com Elias e falou: Elias, levanta-te daí, porque o riacho está secando, porque a água era pouca naquele tempo. E o tempo ia passando, e ele recebeu a ordem do Senhor para ele ir para uma cidade de Sarepta. Chega lá, tinha uma viúva ordenada pelo Senhor, que aquela viúva tinha por obrigação de dar alimento para esse profeta com o nome de Elias. E Elias, temente ao Senhor, não discutiu, simplesmente obedeceu. Aqui nós já começamos a aprender que quando a gente obedece, a gente recebe o galardão. Infelizmente, nem todo mundo está com o coração puro para obedecer, é desobediente. E quando a pessoa é desobediente, a gente paga um preço muito alto por falta da obediência. E Elias obedeceu ao Senhor e foi para aquela cidade. Quando chegou lá, deu de cara com a viúva lá na entrada da cidade, no portão. E aquela viúva, simples e pobre, estava catando lenha, não tinha nada mais. A mulher estava sem expectativa de vida, não tinha mais o que comer, não tinha mais nada. A mulher, a única opção que tinha era um pouquinho de farinha, que eu adoro farinha, né? Era um pouquinho de farinha que ela tem. Então essa história me agrada por causa disso, porque tem farinha. Então essa mulher tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite numa botija. E Elias chegou para essa mulher e falou: me arruma um pouco de água. Agora você imagine, numa seca terrível que as pessoas estavam, quem tinha um pouco d'água era ouro dentro de casa. E chega um homem andando, deveria estar no sol de 40 graus,
E aquele homem pede um pouco d'água. Aquela mulher deve ter pensado: ele vai beber nossa água toda, nós vamos ficar com sede aqui, vamos morrer de sede. Mas ela não recusa. Mais uma vez, nós estamos aqui para aprender a obediência. A mulher obedece e vai buscar o copo de água para o profeta. E o profeta, ousado, e fala assim: espera aí, traga também um bolo pequeno para mim. A mulher fala: Senhor, eu não tenho mais nada, só tenho um pouco de farinha, um pouquinho de azeite, e eu estou aqui catando esses 2 gravetozinhos para fazer a minha última refeição para mim e para o meu filho. Depois que nós comermos, nós vamos morrer, porque não tem mais como sobreviver. E o profeta, com autoridade, ele fala: faça primeiro para mim, porque a farinha da panela não vai acabar e o azeite também não vai acabar. E assim a mulher obedeceu e eles ficaram por muito tempo. A Bíblia não delata quanto tempo eles ficaram se alimentando daquele pouco de farinha e daquele azeite. Isso não foi o suficiente, e Elias foi para o monte. Ele foi para o monte e, chegando lá, ele tinha que ter um encontro com um rei chamado Acabe, um rei ruim, um rei mau. A Bíblia diz que era o pior rei naquela geração. Esse rei Acabe, ele tinha feito tudo para desagradar os olhos do Senhor. E Elias chegou naquela época. Tinha um homem chamado Obadias, que tinha escondido 100 profetas do Senhor, que era temente também a Deus. E ele escondeu esses 100 profetas. E Elias era o único profeta que estava foragido. E quando ele chega, o rei Acabe procura ele, e ele vai ao encontro de Obadias e fala para o rei que eu estou aqui e vou ter um encontro com ele. E Obadias teme, fica com medo. Mas Elias, eu te conheço, eu sei o que tu és, eu te conheço profundamente, e eu te conheço, mas acontece que se eu for dar essa notícia para o rei vai me matar e vai matar a ti também, porque eu consegui salvar 100 profetas, escondido, dentro de uma cova, e você está aqui querendo se entregar ao Senhor, mas acontece que todos nós um dia vamos ter um encontro com o rei. Não adianta fugir, não adianta se esconder, porque o rei vai um dia ter um encontro conosco, e nós temos que ter esse encontro com o rei, custe o que custar. E é bom que nós esteja pronto e preparado. Este é o tempo, este é o momento de nós se prepararmos para ter um encontro com o nosso rei, que nós não sabemos se é hoje, não sabemos se é amanhã, nem daqui a pouco. De repente nós estamos aqui falando, junto aqui reunidos, e na saída ali um de nós já vai ter um encontro com o rei. Nós temos que estar preparados. Não é brincadeira, nós temos que estar levando a sério o evangelho, porque o tempo está se cumprindo, as profecias estão se cumprindo. Nós temos que levar a sério, ser verdadeiramente crentes. Não adianta nós sermos uma farsa dentro da igreja. Nós temos que ser verdadeiramente crentes. É isso que Deus quer que nós sejamos. Mas Elias vai ter um encontro. Vai ter um encontro e ele lança um desafio com aquele povo naquela época. Ele lança um desafio, ele fala: eu quero encontrar todos os povos. Eu quero que vocês juntem todo no Monte Carmelo. 450 profetas de Baal naquela época. 450 diz a Bíblia. No capítulo 18 relata sobre isso. 450 profetas de Baal. Aqueles adoradores que adoravam estátua, adoravam outros deuses falsos. E as pessoas estavam também acompanhando aqueles profetas, porque não tinha expectativa de vida, não tinha assim uma pessoa para encorajar aquele povo. O único que teve com essa ousadia, com essa força de vontade, com disposição, foi Elias, que veio. Elias falou: eu vou mostrar que há Deus em Israel. Amém? Elias falou: eu vou mostrar que há Deus em Israel. E assim juntou, e o povo gostou da proposta. Juntou todo mundo no Monte Carmelo. E Elias falou assim: vamos fazer um holocausto, 2 holocaustos. Pega 2 novilhos, bota sobre lenha, e vamos louvar e adorar o Senhor. E vamos clamar: aquele que derrama fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. E assim eles fizeram, e ele deu a oportunidade. Quando a gente confia, a gente se entrega. Quando a gente confia, a gente se entrega. Porque a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião, não se abala facilmente. Elias confiava. Então Elias falou: pode ir vocês primeiro. Juntaram aquele povo lá, mataram no vinho, botaram sobre lenha e começaram a gritar e começaram a orar. Eu fico imaginando a cena, aquele monte de gente olhando e 450 profetas
louvando e gritando, vem fogo, desce fogo, e Elias rindo, Elias tranquilão, Elias sozinho, é muita ousadia, é muita coragem, e as pessoas gritando e louvando, e Elias zombando deles, Elias falando assim, ó, grita mais alto, que eu acho que ele está viajando, é um Deus, né, ele está muito ocupado, por isso que ele não está atendendo vocês aí, pode gritar mais alto, que eu acho que vocês estão falando muito baixo, ele está muito ocupado, está em reunião lá com o congresso dele lá, e ele não está ouvindo vocês aí, mas vocês podem orar e continuar louvando aí que ele vai atender vocês, Elias. E o pessoal, todo mundo esperando uma ação ali naquela hora, e nada, deu meio-dia, eles gritavam alto, se cortavam, e outros batiam, e batiam pelo chão, e rolavam, e faziam aquele alvoroço todo, e não acontecia verdadeiramente nada. Bateu meio-dia, quando bateu meio-dia, Elias falou, agora venham para cá, que agora sou eu que vou fazer a minha parte. Eu agora vou mostrar quem eu sou, verdadeiramente adorador do Senhor, e eu vou mostrar para vocês que o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso que pode todas as coisas. E assim Elias fez, as pessoas juntaram para Elias, e Elias pegou aquelas 12 pedras, e consertou o altar do Senhor. Ele consertou o altar do Senhor porque o altar estava bagunçado. Bem assim é nós temos que consertar o nosso altar para que Deus venha falar conosco. Quando a gente conserta o nosso altar, não tem como Deus deixar a gente em falta. Temos que se consertar diante do Senhor para que Ele possa responder às nossas orações, às nossas petições. E Elias fez isso, juntou aqueles 12 pedras, preparou o altar e mandou cavar um rego em volta daquele altar, colocou o novilho sobre aquela lenha e falou para o povo, bota água aqui agora, bota água. Agora você imagine, é muita confiança em Deus fazer um tipo de coisa desse. O povo naquela escassez, sem água, todo mundo morrendo de sede, e o pessoal deve ter pensado, esse cara é maluco, vai matar nós de sede, porque é a única reserva que nós temos de água para beber, para fazer comida, e esse homem quer que joga aqui nesse rego, em volta desse fogo aqui, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer com isso? E as pessoas obedeceram. Mais uma vez nós aprendemos aqui a lição, sempre obedeça o profeta, sempre obedeça o profeta, porque o profeta tem discernimento do Senhor. E as pessoas jogaram aquela água, e Elias falou, joga mais. As pessoas jogaram pela segunda vez, botaram aquela água, ele falou, joga mais. Jogaram pela terceira vez, a Bíblia diz que foi a terceira vez que eles jogaram aquela água lá. E Elias se prostrou-se diante do Senhor e pediu, Senhor, Senhor, Tu és o meu Deus, em qual estou sobre a Tua face, Senhor, e eu te peço nesta hora, Senhor, que Tu mostre para esse povo que Tu és verdadeiramente Deus, e Deus não perdeu tempo para obedecer a Elias. Ele desceu o fogo do céu e queimou o holocausto, queimou a lenha, queimou, até a água secou, acabou com tudo. Quer dizer, o povo entenderam que há Deus em Israel. É isso que nós temos que entender, que Deus é poderoso. O Deus daquele tempo é o mesmo de hoje, é o mesmo de amanhã e é o mesmo de sempre, não mudará. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós devemos seguir. Nós não podemos de maneira nenhuma desviar os nossos passos do Senhor, porque Ele pode todas as coisas. E Elias fez isso. Depois mandou que o povo pegasse aqueles profetas que estavam enganando as pessoas, os falsos profetas, falsos enganadores, que tem muitos por aí. Hoje, no nosso dia de hoje, tem muitos por aí. Elias pegou aquele povo, não deixou escapar ninguém, levou para o riacho e matou ao fio da espada. Não deixou nada, matou tudo. Mas aí depois disso, o rei Acabe fez com que a rainha Jezabel ficasse sabendo disso. E essa mulher ficou furiosa da vida, porque ela adorava o Baal. E ela acreditava nesses profetas, que vivia falando mentira, enganando aquele povo naquela época. E essa mulher, acredito eu, estou conjecturando, que essa mulher, Deus deu permissão para que ela mandasse um mensageiro até Elias. Aí nós já devemos aprender uma lição, que sempre tem um fofoqueiro para trazer notícia para nós. Sempre vai ter, quando a gente estiver posicionado na casa do Senhor, vai ter um fofoqueiro que vai dizer, não sei para que esses 40 dias, não sei para que, não vejo nada acontecer, vocês não vão ver nada acontecer. Sempre vai ter um mensageiro enviado pelo inimigo para nos tirar do propósito do Senhor. E Elias recebeu aquela notícia e Elias temeu.
Elias temeu e diz a Bíblia que ele fugiu para não perder a sua vida. Ele teve medo. Mas aí nós aprendemos que Deus estava querendo dar uma lição para Elias. Levou Elias para o deserto. Levou Elias para o deserto e Elias caminhou um dia no deserto e chegou debaixo de um pé de zimbro. Diz a história que ele se sentou debaixo daquele pé de zimbro e pediu a morte para si. Senhor, já basta, Senhor. Quem sou eu? Não sou melhor do que meus pais. Eu quero morrer, Senhor. Eu preciso morrer, Senhor, que eu já fiz muito. Eu não tenho mais força para andar, não tenho mais força para caminhar. E a Bíblia diz que ele ali deitou e dormiu. Ele dormiu. Mas o Senhor, quando ouviu Elias se prostrar debaixo daquele pé de zimbro, Deus pensou: se eu não fizer isso com Elias, Elias vai achar que é o cara. Elias é o cara poderoso. De repente ele podia até pensar que era ele que estava fazendo aquelas obras. Então Deus deu permissão para que Jezabel mandasse esse mensageiro para ele, para que ele viesse se prostrar debaixo daquele pé de zimbro para o Senhor. E o Senhor ouviu as preces de Elias, porque Elias se prostrou humildemente. E Deus não resiste um coração quebrantado. Nós temos que aprender esse tipo de quebrantamento na nossa vida. Nós somos orgulhosos. Às vezes a gente, porque está vestido uma roupa melhor, a gente não quer se prostrar para os nossos irmãos. A gente vê os nossos irmãos com outros olhos. A gente somos orgulhosos e o nosso orgulho atrapalha de nós termos um contato com Deus. Nós temos que aprender a ser humildemente com os nossos irmãos e com as pessoas que Deus tem colocado em nossa volta. É isso que nós estamos aprendendo aqui nesses 40 dias. Humildade. Nós temos que aprender a ser humilde diante do Senhor e diante dos nossos irmãos. Porque o nosso orgulho às vezes atrapalha. A gente orgulhoso, a gente tem dificuldade para liberar perdão. A gente orgulhoso, a gente não consegue enxergar os nossos irmãos com misericórdia. A gente só enxerga os nossos irmãos para mostrar os defeitos. A gente só vê defeito. Quando a gente tem o Espírito Santo sobre a nossa vida, a gente não consegue ver o nosso irmão defeito algum, porque ele é perfeito, porque foi Deus que fez. É uma obra do Senhor. E a Bíblia diz isso: nunca olhe o defeito dos irmãos. Primeiro tira a trava dos nossos olhos, porque são muitas. Quem somos nós para julgar? E Elias ficou ali debaixo daquele pé de zimbro e ele clamou ao Senhor: Senhor, já basta, já basta. E se deitou e dormiu. Deus tinha alimentado Elias através de couves e tinha alimentado Elias através de uma viúva. Mas Deus desceu em forma de um anjo para alimentar Elias. Ele desceu ali e ele mesmo serviu aquele pão e aquela água para Elias. E Elias tão cansado, ele voltou a dormir. Bem assim é nós. Tem muitos de nós que está cansado para fazer a obra do Senhor. A gente se sente dificuldade, a gente arruma desculpa, a gente se cansa por pouca coisa. Tem muitas coisas para fazer na casa do Senhor, mas a gente se acha cansado. A gente, eu não consigo, eu estou muito cansado hoje eu não vou. 40 dias de culto é muito cansativo, hoje eu não vou. Nós temos que se levantar, gente. Nós temos que se levantar diante do Senhor e dizer: eu sou crente verdadeiramente, eu tenho que buscar o Senhor todos os dias da minha vida. O cansaço é uma coisa que não pode existir na nossa vida, porque a palavra de Deus diz que nós temos que servir todos os dias ao Senhor, porque Ele tem feito muitas coisas na nossa vida, muitas maravilhas Ele tem feito para nós, e é pouco que nós faz para o Senhor. O que é 2 horas de culto? O que é 2 horas para nós não estarmos na presença do Senhor, buscando cada vez mais a face do Senhor? Isso não é nada, isso é muito pouco para nós. Basta nós termos vontade e buscar cada vez mais ao Senhor, e acreditar que o Senhor é quem nos restaura as nossas forças, é o Senhor quem dá vigor para que nós possamos andar, que nós possamos caminhar. Sem Ele nós não somos nada. E Elias se sentiu cansado e dormiu de novo, e acordou, e Deus pela segunda vez, na forma de um anjo, acordou Elias de novo e disse: come desse pão e bebe dessa água, porque grande é a tua caminhada. Nós temos uma caminhada muito longa pela frente. Nós temos uma caminhada muito longa, nós não podemos cansar, nós não podemos parar, porque a palavra de Deus diz que Ele não se agrada daqueles que retrocedem. Nós temos que marchar, ó. A ordem é para marchar, tem que andar. Nós não podemos parar de maneira nenhuma. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu lendo essa mensagem, nesses dias, eu tenho lido, e Deus tem falado comigo profundamente.
Como é que nós estamos se comportando diante do Senhor? Nós estamos cansados. A gente arruma desculpa para tudo. A gente não quer fazer nada. A gente só quer chegar aqui, sentar e ir embora. Chegar aqui, sentar e ir embora. Aí vem um profeta, que nem veio quarta-feira aqui, ou foi quinta, se eu não me engano, e fala que tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Isso dá ânimo para a gente. Deus está usando, Deus está enviando profetas para cá. Enviando da nossa casa aqui, nós estamos congregando, e vem profetas de fora, e tem falado isso conosco. Nós temos que aprender a lição. Temos que ouvir a voz de Deus e seguir a voz do Senhor. Tem muita caminhada pela frente para nós seguirmos. E nós temos que aprender com o Senhor nesses 40 dias para nós refletirmos, para nós aprendermos que Deus quer fazer uma grande obra na nossa vida. Basta nós querermos e se posicionarmos. Assim como Elias se posicionou. Elias se sentiu cansado, mas ele foi direto para os pés do Senhor. Ele foi para o... Deus deu aquele pé de zimbo para ele. Ele caminhou no deserto. O deserto é um lugar de sofrimento. Mas acontece que Deus sempre usava as pessoas no deserto quando ele queria falar com ele. O próprio Jesus foi para o deserto. Em Mateus 4, 40 dias e 40 noites, Jesus ficou no deserto lá. E foi atentado por Satanás no deserto. E a gente não quer entrar no deserto. Qualquer sofrimento, a gente já começa a murmurar. O deserto é lugar de crescimento. Quando nós estamos no sofrimento, estamos passando pelo deserto, temos que confiar mais no Senhor, se pegar com o Senhor, ficar mais sensível para ouvir a voz de Deus sobre as nossas vidas. Aquele povo também do Egito, Deus tirou e levou para onde? Para o deserto. Aquele povo ficaram caminhando no deserto. Deus, quando quer falar com alguém, ele sempre leva no deserto. Por que ele vai levar para o deserto? Porque o deserto é um lugar de silêncio, é um lugar de você ter reflexão com o Senhor, de você meditar, de você buscar mais ao Senhor. Se você ficar num lugar favorável, você não vai nem lembrar que Deus existe. Não vai lembrar que nós somos orgulhosos. O nosso orgulho é quem nos mata. O nosso orgulho é quem nos mata. Então Deus coloca a gente no deserto, passando por uma fase. Eu não sei qual é o deserto que vocês estão passando, mas Deus está com vocês nesse deserto. Nós temos que acreditar, temos que confiar no Senhor. Amém? É isso aí. Deus é assim, Deus é fiel, né? Então Elias aprendeu a lição e foi para a caverna. Chegou lá, se enfiou dentro da caverna. Aí, já viu, né? Caverna é um lugar de escuridão, lugar de você ficar trancado, lugar de você não ter contato com ninguém. Mas eu quero falar para vocês que até na caverna, o homem de Deus opera milagre. Mesmo na caverna, tem sempre alguém para você ajudar. Porque Elias, quando estava sendo perseguido pelo sogro, pelo rei Saul, ele não tinha mais aonde se esconder. E diz a Bíblia que ele se enfiou em uma caverna, caverna de Adulão, e ficou lá dentro daquela caverna. Dentro daquela caverna não tinha nada para oferecer. Só tinha uns homens lá, excluídos da cidade, excluídos da sociedade. Pessoas sem crédito na vida, pessoas que não prestavam para nada, sem valor nenhum. E aquelas pessoas estavam dentro daquela caverna. E Elias entrou, um homem de Deus, aonde chega faz a diferença. Eu achei interessante quando o Hugo pregou aqui, que falou que chegou num curso lá, que tem várias pessoas de outras denominações, mas ele está lá para fazer a diferença, Hugo. Você, Deus quer te usar naquele lugar. E Elias ficou dentro daquela caverna e começou a falar com aquele povo, um povo sem nada, não tinha mais perspectiva de vida. Mas Elias, cheio da unção, cheio do poder de Deus, foi transformando aquelas pessoas. E diz a Bíblia que foram 400 soldados que foram levantados dentro daquela caverna. Pessoas que não prestavam para nada, sem valor nenhum. Porque chegou um homem de Deus naquele lugar. Bem assim nós temos que ser também. Aonde nós formos, as pessoas têm que olhar para nós e dizer: esse é um homem de Deus. É esse que eu quero seguir, esse Deus que eu quero seguir. Porque é um Deus que transforma, é um Deus que muda quadro, muda situação. Nós temos que estar sempre inspirados no Senhor, buscando cada vez mais, sem sentir desânimo, sem sentir vigor. Não, pode ser a fase que você esteja passando, você tem que estar dando glória a Deus. Glória a Deus. Para nós sermos crente verdadeiro, tem que ser assim. Mas infelizmente tem pessoa que dá uma topada, em vez de dar um glória a Deus, fala um palavrão, né? Não pode ser assim. Temos que ser crente fervoroso no Senhor. Amém? É isso aí.
Minha gente, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus tem transformado as nossas vidas. Nós temos que acreditar que Deus pode mudar todo o quadro e toda a situação. Basta nós se humilhar diante do Senhor, sermos sempre humildes, sabendo que Ele é Senhor na nossa vida. Nós sermos pequenos para que Ele possa crescer, porque quem merece ser crescido é Deus. Nós temos que ser pequenos, humildemente. Temos que aprender a se humilhar, temos que aprender a ser humilde, temos que liberar o nosso coração para que Deus possa falar conosco, deixar, a palavra de Deus diz que Ele está na porta e bate. Se nós abrirmos a porta, Ele entra e ceará conosco. O que é essa porta? É o nosso coração. Nós temos que abrir o coração para que Deus possa falar conosco. Que Deus é sensível, Ele só entra onde a porta se abrir. Se não abrir, Ele vai ficar vendo a gente dando cabeçada por aí, e a gente vai ficar sofrendo cada vez mais. Temos que se humilhar diante do Senhor. Não é vergonha nenhuma nós se humilhar diante do Senhor. Por isso, nessa noite, é uma noite de transformação. É uma noite de nós aprendermos a lição. Eu espero que a palavra de Deus tenha entrado no coração de alguém aqui, e que nós possamos sair daqui completamente diferente, não da mesma forma que nós chegamos. Elias foi conduzido pelo Espírito Santo para debaixo daquele pé de zimbro, e lá ele se prostrou diante do Senhor, se humilhou, e Deus esteve com ele. Hoje nós temos aqui o altar do Senhor. Hoje nós temos aqui o pé de zimbro, hoje é o altar do Senhor. Nós temos hoje o altar do Senhor para que nós possamos se ajoelhar, que nós possamos se prostrar, que nós possamos se humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero morrer esse meu orgulho, eu quero morrer, Senhor, essa forma de eu pensar do meu irmão, eu quero morrer, Senhor, a forma que eu tenho falado dos meus irmãos, eu quero pedir perdão, esse orgulho que eu não tenho, Senhor, capacidade de chegar para meu irmão e pedir perdão, hoje eu quero morrer. Para que Deus possa transformar a nossa vida, nós temos que morrer, matar essa nossa carne, que é orgulho puro, para que o Espírito Santo possa penetrar no nosso coração e permanecer dentro de nós. Mas para isso nós temos que abrir o nosso coração, se humilhar, se quebrantar. É noite de quebrantamento nessa noite hoje. Amém? Eu gostaria que vocês colocassem de pé. Glória a Deus.